Olá! No dia 13 de janeiro aconteceu a entrega da nova unidade de acolhimento institucional do Lar da Criança Feliz. O novo espaço, projetado de acordo com as normas e procedimentos da Lei Orgânica da Assistência Social, abrigará 20 crianças e adolescentes. O abrigo institucional garante a proteção integral a indivíduos em situação de risco pessoal e social, com vínculos familiares rompidos ou fragilizados. O programa Espaço Aberto de hoje conversa com a equipe da entidade para saber como foi essa ampliação, como será o novo atendimento e quais as expectativas para essas crianças e adolescentes até que elas possam retornar para suas famílias ou sejam encaminhadas para uma família substituta. Para isso estão no nosso estúdio o presidente Ademar de Campos e o diretor jurídico Roberto Persinotti, Júnior. Obrigado pela presença de vocês. Senhor Ademar, eu começo com o senhor que é o presidente. Essa é a primeira casa institucional mista para meninos e meninas aqui no Brasil, é isso mesmo? Sem dúvida, a informação que nós temos porque nós tivemos uma visita do pessoal do MDS e eles que nos avisaram, a gente nem sabia. A gente só... por que nós fizemos essa casa? Porque a gente estava tentando reformar duas casas, a casa dos meninos e a casa das meninas. Aí nós pensamos, em vez de reformar, já vamos construir uma, né, dentro dos padrões legais. Qual que foi feito. Para começar, qual que é o peso da responsabilidade de se formar uma primeira casa de acolhimento mista no país, para vocês? Peso de responsabilidade, eu acho que é igual o que nós estamos tendo hoje no Lar da Criança Feliz, né? Porque o Lar da Criança Feliz, ele trabalha primeiramente, tá, com amor. Né? Todas as pessoas, a diretoria é composta com pessoas comprometidas, né, que trabalham com amor à criança. Tá? E, então, eu acho que o peso da responsabilidade é igual ao que a gente já vinha fazendo, porque a gente dá sempre o melhor para a criança dentro do limite de respeito, de lazer e tudo que a criança precisa, né? Então, acho que o peso, Roberto, acho que o peso é igual, não tem diferença nenhuma. Foi uma consequência do trabalho que já vinha sendo feito, né? E uma adaptação a uma lei federal que determina esse modelo de construção. Tá? Quando a gente fala que o Lar da Criança Feliz deu um passo muito grande no que diz respeito aos acolhimentos no país, fazendo aí, de acordo com a legislação vigente, casa mista para meninos e meninas, a gente pode dizer também que está obedecendo a uma nova regra. Sim. Por que demorou tanto? De quando que é essa legislação federal que diz que tem que ser uma casa mista e por que essa adaptação demorou tanto tempo aqui em Campinas e no Brasil? Não é que... É novo isso? A lei é até recente, né? E ela tem um período de adaptação. Coincidentemente, nós já planejávamos reformar as duas casas, que eram casas onde abrigam hoje crianças diferenciadas por sexo, ou seja, os meninos numa casa, as meninas na outra. Então, como nós já pretendíamos reformar essas casas, foi quando nós tomamos a decisão de construir uma nova, tá? Porque a lei impõe uma série de exigências, por exemplo, o acesso, né, à casa ela tem que ser mais parecido com uma casa familiar possível. Então, ela tem que ter saída independente, para a rua, enfim. Então, para adaptarmos o que temos hoje, né, até inviabilizaria o negócio. Então, acabou-se, já vai gastar o dinheiro, vai ter que fazer, nós fizemos aí essa casa, assim, por continuidade do trabalho que ela surgiu, tá? Agora, o fato dela ser a primeira, para nós também foi uma novidade. Quando você fala, Roberto, da necessidade de uma casa que dê porta para a rua, a ideia é fazer com que a criança se sinta o mais à vontade possível. Já existia essa sensibilidade da criança antes no abrigo, apesar vocês me contaram um pouco antes da gente começar que o abrigo tinha refeitório, espaços amplos e tudo mais, mas mesmo assim ainda faltava um espaço que desse mais cara de casa para essas crianças, é isso? Olha, para nós, no nosso caso, eu acredito que não, né? Porque elas têm uma convivência normal, eu acho que até acima da média, é difícil tratar crianças na condição que eles chegam, enfim. Nós vamos ver agora na prática, que resultado isso vai dar, entendeu? Até por ser mista, né? Então, nós não, assim, é muito novo para a gente, nós estamos atendendo a legislação, foi imposto isso, nós estamos atendendo, né?
O objetivo da lei, claro, eu acho que é o mais benéfico possível, né? Mas o resultado nós vamos sentir na prática mesmo. Nós não tínhamos problemas com a estrutura anterior. Quer dizer, nenhum problema assim. Tem os problemas naturais, normais, enfim, de um abrigo, tá? Mas pela estrutura, pela condição, então nós temos uma sala diferenciada para administração, a casa dos meninos, a casa das meninas, tudo separado. O refeitório em conjunto, para quem está assistindo o nosso programa entender, quando a gente fala numa casa mista, a gente fala em dormitórios separados e convivência mista. Convivência mista, diária. né? Então eles vão jantar, eles vão comer, tem a sala de estudo que eles vão estudar, enfim, tudo junto. E aí, claro, o pernoite é dividido, né? E são camas em vez de beliches, tudo em posição de uma norma legal. São alguns detalhes. A diferença de cama para beliche, tem alguma explicação legal para isso? Eu acho que mais comodidade. Voltado para o sentido da sua casa, entendeu? Então, a beliche é um negócio desconfortável, enfim, tá? Então agora a cama, entendeu? Mas por quê? Porque é uma exigência legal, tá? Também não tínhamos problema nenhum com beliche, até então não tivemos, tal. Eu acho que é o intuito da lei, entendeu? Está lá buscando que essas crianças convivam de uma forma mais harmoniosa, eu acho que até mais independente, né? Cria-se uma série de adaptações, né? Também, por exemplo, cada casa ela é preparada para 20 crianças. O nosso potencial hoje no abrigo é para 60 crianças. Então significa que nós vamos ter que fazer mais 2 casas, mais 2 cozinhas, entendeu? Então tudo separado. Existe um planejamento de vocês para se organizar com as 2 casas que vocês já tinham? Vocês construíram uma nova, certo? Não reformaram? Não. Vocês ainda têm essas 2 casas. A ideia é tornar essas 2 casas abrigos mistos também? Sim. A ideia justamente é essa. A gente ia reformar as 2 casas, mas deixamos de reformar, construímos uma nova. Agora, passando as crianças para a nova casa, a gente vai adaptar as duas que existem hoje em uma, tá? Também de frente para uma rua, sabe? Igual nesse mesmo modelo dessa casa que foi inaugurada no dia 13. Vocês estão hoje com 60 crianças, 60 é isso? Crianças. E qual vai ser o critério para selecionar 20 primeiras crianças para ir para esse novo espaço? Isso já aconteceu? Está acontecendo. Isso a nossa equipe técnica está avaliando as crianças. Geralmente são crianças da mesma família, né? Sim, então, são irmãos que estão divididos em 2 casas hoje que vão ter a chance de conviver juntos. Isso aí a nossa equipe técnica está avaliando as crianças que vão... A gente fala descer porque é pai de baixo. Que casa bem pertinho então, um espaço que vai descer para a nova casa. A prioridade, então, é juntar os irmãos a princípio. Justamente. E agora a gente abriu o programa falando que a Casa de Acolhimento tem o objetivo de atender crianças e adolescentes em risco pessoal e social e vínculos familiares rompidos. Na prática, o que isso quer dizer, Ademar? Olha, são crianças tiradas judicialmente das suas famílias que tiveram problemas e o juizado tirou essas crianças. Para quem está assistindo o programa entender direitinho qual que é o processo. Então, esse processo inclusive, para ele ser bem explicado, teria que ser feito pela nossa equipe técnica. Quem que abriga as crianças? A vara da infância, tá? Por N motivos. Todos os motivos que você falou existem, né? Então, a gente não está muito preocupado por que motivo que a criança foi. A gente está mais preocupado em atender a criança, que nem eu falei para você. A nossa entidade, ela gira no respeito, amor, disciplina, tá? Então, essa parte, eu acho que quem poderia dar melhor essa informação é a equipe técnica, ou senão a vara da infância. Quando o senhor diz assim, senhor Ademar, para a gente não importa qual que é a procedência da criança, a nossa função é dar proteção, carinho e atenção para ela enquanto isso. Mas não traz uma consequência, o problema que essa criança teve? Ela foi fruto de uma agressão sexual, ela foi fruto de briga entre pais e mães, conflitos familiares. A consequência desses problemas que essas crianças tiveram não fazem parte da rotina de vocês? São crianças, a criança que sofreu um abuso sexual um pouco mais violento, um pouco mais retraída. Como que vocês lidam no dia a dia com isso? Isso aí, a criança trabalhada com a equipe, né? Com a equipe técnica, cada 20 crianças tem uma equipe psicossocial, é uma assistente social, tá? Tem uma psicóloga e nós temos também pedagoga, tá? Então é trabalhada essa criança,
tá? Ao longo do tempo. Que fica sequela, fica, né? Se não tem dúvida. Mas a gente procura trabalhar da melhor forma possível, né, Roberto? Então, é um trabalho, sabe, que, na minha opinião, jamais a criança vai esquecer. Mas é um trabalho que tem que ser esquecido isso, e a criança tem que levar exemplos nossos, exemplos bons, né, para que ela recupere isso. É possível que uma criança saia de uma convivência, de um abrigo, o mínimo que seja possível, recuperada daquele problema que ela viveu? Porque se ela foi separada judicialmente da família, a gente entende que não foi um problema simples. Sem dúvida. Né? A gente imagina que tenha sido um problema grave para ter tirado a criança daquela família. Ou, às vezes, nem tanto, né? Deve variar muito de caso para caso. Mas existe a chance, a criança consegue sair dali recuperada daquele problema, daquela vivência? Porque ela é afastada da família, elas querem voltar para a família. Como que é o dia a dia dessas crianças? Então, aí é uma coisa, tem crianças que, inclusive eu não converso muito nessa parte, mas tem crianças que querem voltar para a família, mesmo tendo problemas sérios. E tem crianças que já não, entende? Então, isso aí é muito difícil de se responder, tá? Eu não sei se o Roberto tem, mas eu acho que é um trabalho a longo prazo. São crianças de 0 a 18 anos, Roberto, é isso? Isso. E elas passam quanto tempo for No necessário? abrigo é de 0 a... 0 a 14, mas agora, pela nova legislação, tem uma extensão. Que é de 0 a 17. É. 17 e 9 meses. Então, mas gira em torno disso, né? Agora, é complicado, porque na verdade a vara da infância e juventude ela faz o desabrigo. Ela, né, por determinação judicial, aquela criança retirada da família, enviada para o abrigo. Nós não temos o critério nenhum de escolha, enfim, né? Nós recebemos. E aí essa criança vem com um relatório e a gente vai. E a equipe técnica, né, que vai cuidar do preparo, da recuperação dessa criança, a reeducação, né? Enfim. Deixar bem claro, né? Porque o abrigo é 24 horas. Entendeu? Então não é aquele negócio que, olha, põe lá durante o dia. Não. Eles ficam sob vigilância. Não é uma creche, né? É um uma abrigo. creche. Então eles ficam sob vigilância 24 horas. Né? Então é para tentar a reeducação, a reaproximação, claro, é prioritária até para nós. A reabilitação com a família, né? Mas que nem o Sodemar falou, às vezes alguns querem, outros não. Então você tem que trabalhar com isso também, né? É a história, uma criança hoje de 12 anos está plenamente capaz até de tomar decisões. Capaz e mais maduras do que eram anteriormente, muito mais. né? Então, essa própria mudança da personalidade das crianças, tal, é um negócio que nos afeta também. Tá? Principalmente a equipe técnica. A gente tem que aprender a lidar com isso daí. O acesso à tecnologia, e nós não podemos privar, nós filtramos, é diferente, né? Por exemplo, eles têm uma sala de informática lá. Tá? Então, só que é claro, os sites são controlados, os acessos são controlados, tudo, né? Mas a pessoa não deixa de ter informação. E geograficamente também, né? Até lembrando, assim, por exemplo, nós temos um shopping perto do abrigo. Qual que é a região que vocês estão? Perto do shopping Dom Pedro ali. Né? Então você imagina que as crianças numa idade dessa queiram ir para o shopping, mas nós não temos, ninguém tem estrutura para levar 1, 2, não podemos. Nós temos que fazer grupos. Tem o lazer? Tem o lazer. Tá? Mas é claro, um lazer direcionado e, né, e que responde à equipe técnica. Uma tentativa mais de educacional e pedagógica, claro, do que de passeio, de diversão, entendeu? Aí também, né, inviabilizaria até o outro trabalho que a gente faz, o que a equipe técnica faz, né? Agora, você falou de algumas questões, mas a gente sabe que as crianças, além de amadurecerem mais cedo, começam a sua vida sexual também mais cedo. O fato de ser uma casa mista preocupou vocês em algum momento nesse quesito? É claro que vocês não estão aqui para dar respostas técnicas, né? São mais da diretoria, mas existiu um preparo, uma preocupação? Como lidar com essas crianças? Porque é difícil, né? Elas vão passar a conviver a maior parte do tempo juntas. Como fazer para controlar essas crianças? Já era difícil antes, né? Nós vamos ver o que vai acontecer agora. Como são irmãos, a gente espera que, né? Que um controle o outro, pelo menos, né? Você entendeu? Que um tome conta do outro. Mas essa preocupação, ela já é existente há muito tempo. É muito difícil. É muito difícil. Hoje já é difícil. Entendeu? Tá, o comprometimento também com as pessoas que cuidam das crianças. Então, hoje está muito difícil. Não sei se eu vou poder adiantar, mas
Hoje nós temos uma média lá de faltas e atestados, 60 faltas, 60 atestados de pessoas que não vêm trabalhar, principalmente por no fim ano? de semana. Por mês. Por mês de Por 60 mês. Então atestados? nós perdemos 2 funcionários, Poxa dois vida. funcionários por mês. Então, Isso é funcionário remunerado? Tudo remunerado. 30% dos funcionários que nós temos lá hoje no abrigo são comprometidos. Então, hoje nós estamos trabalhando com esses 30%. Tá? Então, esses 30% que é o baluarte nosso, né? Que mantém que a disciplina. Porque se a gente for depender hoje, inclusive nós estamos extremamente preocupados com isso, que ninguém quer mais trabalhar de sábado e domingo, tá? Ninguém quer trabalhar mais à noite. Então, e a gente está falando de um abrigo 24 horas, vezes, não tem opção, não, né? Vocês não podem fechar a porta. E muitas vezes o trabalho é voluntário também. O trabalho voluntário que tem nos ajudado muito. Tem surpreendido, porque a gente imagina que o voluntário é quem tenha mais chance de falar, olha, hoje aconteceu um imprevisto, eu não vou poder ir. Né? E o remunerado que tem a obrigação de fazer porque está recebendo por isso. Então a nossa maior preocupação, não é, Roberto, não são, inclusive, não são as crianças, não. São o comprometimento hoje das pessoas que precisam trabalhar, têm que trabalhar e não são comprometidas. E por que o senhor acha que tem essa falta de comprometimento tão grande? Eu acho que é muita benesse, né? Bolsa disso, bolsa daquilo, isso atrapalha muito. Eu acho que ele tinha que ser melhor remunerado no emprego, tá? Eu acho que o Estado, em vez de dar benesse, desculpa, mas devia de dar treinamento para esse povo, fazer as pessoas ter conhecimento, capacitação, tá? E parar de dar esses negócios de bolsa disso, bolsa daquilo, porque muitas vezes, hoje, só para você ter uma noção, um monitor, um atendente lá, uma pessoa que cuida da criança, em torno de R$ 1.200, R$ 1.300. Não é um salário baixo. Não é um salário baixo, mas ele ganha isso se ele tiver 5 filhos, por exemplo, tá? Se ele pegar a Bolsa Família, Bolsa isso, ele tira isso. Então, e aí ele pode se dar o luxo de falhar com a entidade para quem ele queria prestar serviço. Então, eu acho que, sinceramente, eu acho muito errado. Tá? Porque em vez de estar fazendo o povo ter um comprometimento, um povo que realmente seja comprometido com o país, tá? Nós temos tendo essa dificuldade, inclusive já fazem algum tempo, né, Roberto? Já vem de... Assim, você não acha profissionais, assim, quando acha, a gente tenta habilitar, tenta, assim, até treiná-los ou capacitá-los, tá? Mas a rotatividade é muito grande. Então, e outra, qual que é o produto nosso que eles trabalham? Vamos olhar para esse lado. Criança. A gente tem que ter uma pré-seleção. E as crianças são difíceis hoje, né? Não é todo mundo que está disposto Não, mas eu digo trabalhar. até assim, o nosso é muito caro para a gente, então não posso pegar por qualquer um lá. Tá? Pode haver agressão, a gente vê tantos casos aí, né? A gente tenta evitar isso ao máximo, uma pré-seleção, uma pesquisa, enfim, tá? E aí você vai funilando o negócio. Então você vai excluindo até pessoas que poderiam ser capacitadas. Porque além de ter um perfil, ela precisa ter capacitação para isso. Tem uma série de critérios. E a capacitação depende da gente. Nós não temos apoio nenhum do poder público para tanto. Não existe Senai para capacitação de profissional. Nem a FEAC consegue, que tem mais esse papel de auxiliar as entidades em Campinas. Não seria nem o papel dela também, né? Também não, mas ela não teria como ajudar vocês nesse momento de capacitação. Ajuda muito. Ajuda e ajuda muito, mas também eu acho que não comporta, né? Também fazer tanto. Né? Porque a FEAC, eu costumo falar que a FEAC, a nossa entidade é conveniada com a FEAC. O que é a FEAC para a minha entidade, para a nossa entidade? É a mesma coisa de você ter uma ISO, entendeu? Por exemplo, você ter um certificado de ISO, a FEAC, porque a FEAC, além dela nos auxiliar, ela tem administrativo, RH, tá? Jurídico, ela ainda dá dinheiro para a entidade. Eu acho que, inclusive, ela deu 1/3 da casa que nós fizemos, ela deu 1/3. Os outros 2/3 foram dados pelo Sindicamp, e pelo Sindicato dos Rodoviários e pelo Sindicato. São
todos os sindicatos Todo o do ramo de recurso, então, transporte. que foi implementado para a construção dessa casa foi privado? Foi privado, foi privado. Mas esse não é um problema. O problema sério que nós estamos passando lá é o comprometimento das pessoas, tá? E também, aproveitando aqui, já que nós estamos falando da Câmara, eu acho que o servidor público, ele teria que ser servidor público, tá? Porque nós temos muita dificuldade, tá? Muita dificuldade em atendimento, principalmente público. A outra coisa que é a burocracia que tem para prestação de contas, tá? Nós temos funcionários, 20% do que o poder público repassa para nós, 20% vai para as pessoas para prestar conta. E eu acho que está errado. Tá? 20% do que nós gastamos, né, Roberto? Vai para pessoas capacitadas em prestação de contas. Então, eu acho isso um absurdo. A outra coisa, nós temos convênio médico para as crianças. Por que nós temos convênio médico? Porque nós não somos bem tratados nos postos de saúde, nos hospitais públicos. Uma hora tem a pediatra, outra hora não tem o remédio, outra hora não veio, outra hora faltou. Então, o convênio médico fica mais barato do que se levar as crianças, tá? Por exemplo, para fazer qualquer consulta de saúde. Por quê? Você precisou de uma ginecologista do SUS para uma menina de 12 anos. Não tem. Se você for pagar uma consulta particular, fica muito mais caro. É mais fácil ter um plano de saúde. Então, mas agora eu vou falar para você como é que nós chegamos nessa conclusão. A gente pega um motorista, uma monitora ou uma enfermeira, 2, 3 crianças, leva para um determinado local da rede pública. Chega lá, é transferido para a semana seguinte, não veio, não tem. E fora, não são todos, hein? Não são todos. Mas eu acho que, mais uma vez eu friso, o servidor público, ele tem que ser servidor público. Nós temos que se unir, tá? Eu sou um prestador de serviço, nós somos um prestador de serviço do poder público, mas nós fazemos a coisa direita, nós fazemos a coisa com qualidade. Então, nós temos que receber também, do outro lado, do poder público, contrapartida à altura. Então, eu acho que, né, Roberto, inclusive se você puder falar a respeito disso... Eu vou só chamar um intervalo e a gente volta para continuar conversando. Pode ser? Pode. Esse é o programa Espaço Aberto. Nós estamos conversando a respeito dos trabalhos do Lar da Criança Feliz, primeira entidade de acolhimento no Brasil, que passou a ser mista agora, que vai atender meninos e meninas na mesma casa de atendimento 24 horas. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos em instantes. Até já. Estamos de volta, esse é o programa Espaço Aberto e hoje eu converso com a equipe da entidade Lar da Criança Feliz. Eles que são a primeira novidade no Brasil a atender crianças de abrigo, acolhimento de crianças mistas, meninos e meninas ocupando o mesmo espaço 24 horas por dia. Papel de grande responsabilidade. Para falar sobre isso, eu recebo o Ademar de Campos, ele que é o presidente da entidade, e também o Roberto Persinotti Júnior, ele que é o diretor jurídico. No último bloco, aliás, no primeiro bloco, a gente conversou bastante sobre as responsabilidades e as dificuldades que a entidade tem e terá em desempenhar o seu novo papel. E 2 destaques que o senhor Ademar deu, um foi para a falta de comprometimento dos funcionários hoje para desempenhar esse trabalho e outro, a falta de recursos, falta de ajuda do poder público para lidar com essas crianças. Senhor Ademar, a gente falou no primeiro bloco de a entidade ter convênio médico para as crianças. Sim. É grave isso? A gente pode considerar uma situação grave? A gente vê uma entidade que presta serviço para o poder público, muitas das vezes com recurso próprio, e que precisa fazer um convênio médico para atender essas crianças que deveriam ser atendidas pelo poder público. Qual que é a gravidade disso? Eu acho que é o seguinte, a gente não fez isso de maneira nenhuma em prejudicar o poder público, mas pensando nas crianças. Por quê? Que nem eu falei para você, fica mais barato você pagar um convênio médico do que você usar a rede pública, porque a rede pública não são todas as vezes que vai e que atende. Que falta pediatra, falta remédio, não veio, não chegou. E também, mais uma coisa que eu quero falar. O servidor público tem que ser servidor público. Não são todos, tá? Mas eles
eles estão preocupados com eles próprios, tá? Por exemplo, muitas vezes inclusive, eu vivo abrigo. Eu estou lá de sábado, domingo, feriado, 24 horas por dia, tá? E muitas vezes eu levo as crianças também, tá? Levava no espaço público. Então, eu via o comprometimento das pessoas, tá? Ele faz tudo, menos atender, tá? O seu paciente. Ele vende Avon, ele conversa, ele fala de futebol, tá? E conversa de revista, conversa de novela, mas então eu acho que o poder público teria que fazer também um treinamento, tá? Com o servidor público, porque eu estou completamente descontente. E a outra coisa também é a burocracia na prestação de contas. Tá? O senhor falou no primeiro bloco, só para a gente poder repetir, quem começar a assistir o programa agora, que a Prefeitura manda um recurso mensal para a entidade e 20% desse recurso hoje é usado para pagar profissionais que fazem a prestação de conta. Né? Sem dúvida. Quando deveria ser... O custo, né? Eu podia falar bem melhor que eu. Nós temos um custo per capita. Tá? A contribuição do poder público municipal gira em torno de 20% desse custo. 30%. 30%. Tá? Então nós gastamos perto disso só para a parte burocrática, não para a parte operacional das crianças. Eu tenho uma informação de que a Prefeitura, por meio da Secretaria de Cidadania e Assistência Social, cofinancia o Lar da Criança Feliz, que é a entidade de vocês, com um repasse de 1.386.000. Esse repasse é mensal, é anual? Anual. É desse repasse que você está falando. Isso. Tá. Então, na verdade, nós recebemos, claro, esse valor, né? Bem-vindo. Mas nós temos um custo operacional para a própria prestação de contas. Mas ele está longe de ser também o recurso necessário para se longe, desempenhar o papel. Muito longe. Ele corresponde a quanto por cento? A gente sabe que a verba da Prefeitura é destinada para algumas ações específicas. Sim. Pagamento de X funcionários. Isso, condicionada. Né, ela é condicionada a algumas coisas. Mas a gente pode dizer que ela corresponde a quantos por cento de um custo que vocês têm anual? Se a gente contabilizar tudo, 30% do que nós gastamos. Para você ter uma ideia, se o poder público tivesse que pagar o aluguel do que a gente tem lá hoje, inclusive nós temos laudo de avaliação, fica em R$35 mil. Por mês? Por mês. Só de aluguel. Tá? Mas não paga nada. A gente só fez um laudo para saber, para ter noção. Tá? E eu posso falar para você, por exemplo, no mês passado, que agora segunda-feira a gente vai ter reunião, então, o mês passado, nós gastamos 2.775,76 por criança. O poder público repassou 1.631,74. Tá? Aqui não está computado, que nem eu falei para você, o aluguel, as doações, entende? Você trabalho voluntário. Se eu tivesse que pagar o trabalho voluntário, por exemplo, as nossas crianças frequentam dentistas. Dentistas, voluntários, tá? Que o poder público também não... é difícil. Qual que é o corpo de voluntariado de profissionais que vocês têm? O corpo de dentista, engenheiro, médico? Quem que se envolve? Em torno de uns 120 pessoas. Só na diretoria tem 86. 86. Dá muito trabalho atender essas crianças acolhidas, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Para essa equipe toda. De funcionários remunerados, quantos tem? No mês passado, nós tivemos 52. Nossa, bastante gente. Bastante. Inclusive, homem lá, inclusive, almoçam já. Inclusive, você está convidada. Vamos lá, para você conhecer. Quero sim, com certeza. Você conhecer e almoçar com a gente, tá? O Lar da Criança Feliz é diferente. É uma entidade diferente, que nem eu falei para você. Tá? A gente... tem amor ao nosso semelhante, seja ele quem for, seja a família do internado, sei lá. Então a gente tem muito amor. Então a gente cuida e também todo mundo ajuda. Você vê, inauguramos uma casa que custou R$450 mil. 150 mil foi da FEAC e os outros 300 mil foi de parceiros. Ninguém foi lá falar o que eu dei, né? Eu fiz. Entendeu? Isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. Foi fácil achar parceiros para a construção dessa casa? 450 mil, o senhor falou, que ficou a construção? Mil. O terreno já era de vocês? O terreno é nosso. Viu? Então, é nosso, né? O terreno foi doado lá atrás, né? Em 1980,
foi doado, tá? Mas é do Lar da Criança Feliz, até que o Lar da Criança Feliz exista, tá? Mas isso sei lá, a nossa diretoria não importa. Interessa que a gente forme cidadão, né? Forme pessoas de boa índole, entende? Como vocês se preparam e se organizam para formar cidadãos de boa índole quando a gente está falando de cidadãos em situação de vulnerabilidade? Crianças que sofreram problemas graves, crianças que são consequência de famílias problemáticas. Como que a gente forma uma criança de 12 anos que sofreu abuso sexual do pai? Como mudar a realidade dessa criança? Você já ouviu falar exemplo bom? Exemplo bom. Nós temos exemplo bom lá, tá? Todos os lugares que eles vão, por exemplo, se eles vão no dentista, se eles vão... Nossas crianças vão todo ano para a praia. Tem diretor que tem pousada, todo ano ele dá 10 dias, tá? Para as crianças ir para a praia. E tem a convivência com pessoas boas, a pessoa acaba ficando bom, né, doutor? Agora, essa parte você já tem mais experiência. Eu não, ele quer. Dema faz quantos anos que ele é presidente? Há quantos anos o senhor já é presidente, senhora Ademar? Lá é o seguinte, parece até a gozação, Manuela. O grupo nosso lá é 86 diretores, tá? São tudo pessoas, então qualquer coisa que a gente vai fazer eu tenho apoio. Mas só que ninguém quer ser presidente nem a pau. Né, Milton? Então, né? Ninguém quer assinar papelada, né? O Papa conseguiu renunciar, o Dema não consegue. Então, eu não sei por quê, porque, sabe, é uma coisa tão gratificante, certo? E o importante é falar o que eu estou falando para você. Nós queremos ser parceiro do poder público, mas parceiro bom. Então, para a gente ser parceiro, vocês têm que falar os nossos defeitos e nós temos que falar os seus, né? E é só assim que funciona a coisa, né, Roberto? Na verdade, até voltando a uma pergunta que você fez, foi fácil conseguir esses parceiros, não é? Não, isso vem de uma história, tá? Nós, assim, somos privilegiados, mas por quê? Porque o trabalho é sério, tá? Então, os parceiros, consequentemente, são sérios, tá? Isso tudo, quem agrupou, foi o Dema. Não. O Lar já tem quantos anos, senhora Ademar? O Lar tem 34? 35. 35 anos, nós estamos há 20. Entendeu? Então, esse grupo que está lá, que ele está há tanto tempo, enfim, a dona Neuza também, e que agrupou. Então, por que o pessoal ajuda? Porque é sério. É super cristalino o negócio, é super transparente, principalmente, tá? E assim, e nós sofremos muito com o poder público também de algumas pressões, tá? Então, por exemplo, vamos falar isso, é claro, vigilância sanitária, por exemplo, já nos incomodou, tá? É humanamente impossível você fazer comida, cozinhar para 60 crianças mais 40 e tantos funcionários, entendeu? Aquilo vira um negócio industrial mesmo, né? Então nós já fomos incomodados com isso, tá? O ano passado nós tivemos uma denúncia anônima, tá? De maus tratos, inclusive de violência sexual, tá? Nós ficamos uma semana numa delegacia, tá? Eu fiquei todos esses dias indo de manhã, levando diretor, funcionário, e as crianças. Para deporem a respeito da denúncia. Você imagina o constrangimento disso. Para se provar exatamente nada. Nada. Tá? Agora, é o seguinte, antes do procedimento criminal, vamos chamar assim, e é exatamente isso, nós fomos chamados na prefeitura, onde eles falaram, nós vamos ter que averiguar. Tudo bem, pode averiguar, não tem problema nenhum. Tá? É claro que tem criança que entrou lá porque foi molestada dentro de casa, por isso que saiu da casa da família. Tá? E nós recebemos. E é claro que vocês têm que zelar para que isso não se repita em circunstância nenhuma. Até por isso que no primeiro bloco você falou da importância de se rever todo o histórico de quem você vai colocar ali para monitorar aquelas crianças. Exatamente. Né? Então você imagina eu numa delegacia, uma criança de 6, 7 anos, tá? Naquele ambiente. É muito constrangedor a entidade que tem o papel de dar proteção que a família não deu ter que se justificar nesse aspecto, né? Então você tem que desdobrar, tá? Então, e eu acho que nós merecemos uma atenção até pela transparência da coisa, tá? Lá está sempre aberto, as contas estão abertas, enfim, tá? E nós temos um resultado, eu acho, bastante positivo, tá? Isso parece que chama mais atenção ainda do pessoal, porque
entendeu? E nós A não fazemos desconfiança nada de para vocês chamar é que tenha atenção. sido uma denúncia de fora da casa? Oi? A desconfiança de vocês é que tenha sido uma denúncia de fora da não é casa? desconfiança, é certeza. Certeza, Um denúncia 56. anônima, isso é um 56. Ligaram no 56 e falaram. A nossa entidade, você vai conhecer lá, inclusive, eu gostaria muito que você fosse, a nossa entidade ela é fechada tudo por alambrado. Tem 11 mil metros. Do lado, na avenida, tem um ponto de ônibus, tá? E nós temos 60 crianças lá. Você concorda comigo que uma criança pode chorar, alguma coisa pode acontecer, né? Então, as pessoas da porta sem para o dentro, mínimo ninguém nunca vai conhecimento, saber o que está acontecendo e não tem como saber. O controle é de vocês. as né? pessoas sem o mínimo conhecimento, muitas vezes do ponto de ônibus ligam, diz que denúncia 156 e dá um maior trabalho. Além do nosso trabalho que nós já temos, tá? Aí você tem que estar se defendendo, levando criança em delegacia, né, Roberto? É um absurdo. E por sorte, até a delegada da Delegacia da Mulher foi exemplar, né? Ela tomou a frente para conduzir aquilo de uma maneira menos gravosa para as crianças, entendeu? E para a gente, né? Eu particularmente sou da área, não estou acostumado muito em delegacia, mas tive que ir, né? Para mim não é novidade. Até os funcionários, pessoas de mais idade, enfim, preparadas, né? Agora crianças, entendeu? Chegou a ser cômico o negócio. A molecada subia na mesa da escrivã, pegava a caneta dela. Coitado. Entendeu? Mal sabiam Não, eles mas o trabalho que eles iam ter, né? Entendeu? E na verdade teve que fazer exame de corpo de delito. Exame de corpo de delito. Tá? Nossa, E 60 apontou assim, uma gravidade acho que em 2 crianças. Mas foi exatamente esse motivo que eles foram para lá. Não foi praticado nenhum ato contra eles dentro do abrigo. Tá? Vocês têm controle do motivo pelo qual essas crianças vão para o abrigo? Nós temos acesso. Entendeu? Essa é uma deliberação da Vara da Infância e Juventude. É ideal que se tenha acesso total às informações para que vocês tenham controle dela, ou tendo menos informação possível é mais fácil tratar de forma igualitária as crianças? Olha, independente se ela foi abusada, se o pai usava droga, a gente trata de igual para igual. Ou é mais fácil ter especificidades para se dizer, não, essa criança é assim porque ela foi abusada. Depende essa muito criança do é assim. caso, às vezes, da gravidade da coisa. Né? Teve até uma criança recém-nascida, aquela do pezinho, né? Isso, que a mãe queimou propositalmente os 2 pés da criança. A Tá com Unicamp nos vocês? socorreu, né? Fez até, chegou a fazer transplante de pele, né? Poxa vida. Então essa criança foi levada para lá, era uma bonequinha, menina. Foi levada lá por causa disso. Então, isso é uma gravidade extrema, entendeu? Então, você tem que ter habilidade também, né? E outra, volta um pouquinho, nossos profissionais, né, são seres humanos, né? Eles convivem com isso também. E temos sorte, tem um quadro fixo lá de excelência, né? Mas, assim, tudo são as dificuldades do dia a dia que você vai enfrentando, né? Principalmente o Sr. Demegner, ele falou, ele fica lá 24 horas por dia, 365 dias por ano. Mas é que eu sou muito preocupado, sabe, com a responsabilidade. Então, se, por exemplo, eu chego lá, faltou algum funcionário, eu fico preocupado. Tá? Inclusive, no ano novo nós tivemos que ter ajuda de voluntários e das próprias crianças. Porque sabe o que aconteceu? Nós fizemos uma ceia, a gente faz todo ano a ceia de Natal, de Ano Novo, tá? E termina às 11 horas, em torno de 11 horas, porque depois a gente vai para a família, né? E eu saí de lá depois de meia-noite, porque faltou funcionário, só tinha um no berçário. Você acha que eu posso deixar o berçário sozinho? Não, eu tive que deixar as crianças todas dormir, peguei as meninas maiores, tá? Pedi por favor, né, para que eles dormissem no berçário, tá? Foi até legal, um negócio diferente, mas nada. E a gente fica ligando constantemente, nós temos rádio, né, com os atendentes noturnos, tem rádio, qualquer coisa. O Madre Teodora é parceiro nosso, independente do convênio, tá? Qualquer coisa que aconteça, o Madre Teodora nos atende, graciosamente, tá? Mas é coisa de abrigo que muitas vezes o poder público não sabe, porque a maioria são pessoal de gabinete, tá? Então eu acho, a outra coisa que eu acho, que as entidades, principalmente a nossa, né? Eu acho que a nossa entidade é discriminada, tá? Nós devia de ter um pouquinho mais de conceito, tá? Do poder público. Eu não estou gostando não, sinceramente, pelo trabalho que a gente faz,
Até hoje, para você ter uma ideia, o Paulo não veio. O Paulo é o nosso administrativo. O Paulo tem os números. Até hoje, nós investimos 6 milhões. De 1995 até agora, foi investido 6 milhões. E o poder público está pagando um pouco melhor, que eu, se vou ser sincero para você, eu prefiro que deixasse do jeito que estava, porque a burocracia é tanta, tá? A complicação é tanta, que eu prefiro não receber. Como que a gente pode, qual é uma possibilidade de solucionar isso? Essa não é a primeira entidade que vem no Espaço Aberto, a gente já entrevistou mais de 40 entidades e algumas têm reclamado nesse mesmo sentido, da dificuldade com relação à burocracia. A gente precisa rever legislação. Sem dúvida. A gente precisa de mais diálogo entre assistência social, mais diálogo, finanças e entidades. De pessoas capacitadas que ajudem, que se unam para resolver isso, tá? Vou dar um exemplo aqui. Tem uma legislação sobre o casalar, sobre mãe e pai social, tá? Se você der para qualquer advogado, ele vai falar o que eu vou falar para você agora. A maior aberração jurídica que eu já vi na minha vida, tá? É um negócio que quem fez, eu não sei o que estava acontecendo, tá? Mas ele chega e impõe. Fala, olha, pai social é assim, mãe social é assim, entendeu? No caso, os dois são assemelhados. Na prática, você não tem como fazer, entendeu? Então, eu acho que tinha que começar com uma remodelação, com uma reavaliação até da coisa, entendeu? Uma flexibilidade, principalmente na parte da adoção, tá? Eu até entendo, o juiz está lá, pô, ele tem que seguir regras, tá? E essas regras, às vezes, são inatingíveis, tá? Então, é um ciclo, tá? Acaba estourando aonde? Aqui no final da história, que somos nós, entendeu? Então, tem uma conscientização desde os órgãos federais, estaduais e municipais porque nós estamos fazendo papel do Estado. Quem tinha que olhar essas crianças? Tá? Seria o poder público. Não, nós estamos fazendo o papel. E mesmo assim somos penalizados, ou até censurados, ou fiscalizados, enfim, entendeu? Com detalhe, né? Nós, diretores eleitos, temos responsabilidade pessoal na coisa. Apesar de não remunerados. Apesar de não remunerados, tá? Então, é complicado, né? Então tem que ter tudo um consenso aí, agora tem que vir lá de cima. Entendeu? Esse é o programa Espaço Aberto, nós vamos a um breve intervalo de uma discussão calorosa para tratar dos trabalhos do Lar da Criança Feliz, primeira entidade reconhecida no Brasil a juntar meninos e meninas na mesma casa para um atendimento 24 horas. Nós vamos então para o intervalo e retornamos para o último bloco. Até já. Estamos de volta, esse é o último bloco do programa Espaço Aberto e eu converso hoje sobre a entidade Lar da Criança Feliz, ela que faz o primeiro acolhimento misto de crianças e adolescentes aqui na cidade de Campinas. Eu converso com o Ademar de Campos, ele que é o presidente da entidade, e também com o Roberto Persinotti Júnior, que é o diretor jurídico. Para a gente poder caminhar para um encerramento dessa conversa, no ano passado, quantas crianças passaram? Existem crianças que entram e saem, existe um fluxo, né? Quantas crianças passaram em 2014 pela entidade? Nós atendemos o ano passado 694 crianças. Com isso, porque vocês têm um potencial para manter 60 a 24 horas por dia. Isso. Então entrou e saiu bastante criança. Entrou e saiu bastante criança. Parte dessas crianças voltou para casa, foi adotada, como que ficou? Eu tenho aqui os dados, retorno para a família. Foram 10 crianças, adotadas foram 14 e só. Se a gente falar de 10 crianças voltando para casa e 14 crianças sendo adotadas, o que isso significa na prática? Que as famílias que estão dispostas a adotar, existe um encaminhamento rápido, tanto quanto deveria? Como que está o procedimento de adoção, pelo que vocês têm acompanhado ali? Bom, é um número bom, 14? Existe um comparativo com outros anos? É o pior ano, o melhor ano? Não, ou é um padrão? É um padrão, é mais ou menos assim, mas eu acho muito pouco. Eu acho muito pouco. Tá? São crianças mais novas, as adotadas? Existe ainda esse preconceito? Ou essa dificuldade que as famílias têm de adotar as crianças mais velhas? Existe, sem dúvida existe. E também a outra coisa é a bendita burocracia brasileira, né? Porque a vara da infância tem uma fila, né, doutor? Você pode falar melhor sobre isso. Né? Eu acho que o Brasil precisa agilizar mais as coisas, as pessoas têm que mudar, não pode
ficar mais nesse trabalho arcaico. Eu acho que tem que ser mais dinâmico, porque tem muita gente que quer adotar, pelo menos a gente ouve falar, né? E tem uma bendita fila que tem que ter um procedimento, mas é muito demorado. E a burocracia é muito grande, muitas pessoas desistem de adotar por causa da burocracia, por causa do trabalho. No primeiro bloco a gente falava sobre as crianças quererem ou não voltar para casa, e vocês disseram, existem crianças que não fazem questão nenhuma de voltar para casa, mas crianças que ficam ansiosas para saber quando vão voltar. O número de 10 crianças para 694 que circularam pelo Lar da Criança Feliz, é um número bom ou não é? Não. De retorno para casa? Não, eu acho que é muito pouco, né? Significa uma desestrutura social? Eu acho. De uma forma geral, não só em De uma forma Campinas, geral. mas no país. É. O que a gente pode dizer de 694 crianças separadas judicialmente da sua família? Eu acho que muitas vezes, porque eu acho que tinha que incentivar a família, tá? Com emprego, com moradia, tá? Para que ela não se desestruture. Por exemplo, se você tirar eu do Lar da Criança Feliz, falar você vai viver na praia, você vai ter 20, 30 mil reais por mês, né? Eu não vou voltar mais para o Lar da Criança Feliz. Se você me der essa benesse, né, eu vou ficar. Então, eu acho que tem que ser estruturado a família lá embaixo, antes de acontecer. A gente começou abrindo o programa, o senhor falou assim, que te preocupa, com relação aos funcionários, por exemplo, saber que o governo dá benefícios para alguns. Sem dúvida. E acaba facilitando eles não irem trabalhar. Mas já para essas famílias, é lógico que a gente não pensa em benefícios para elas, mas o que falta? Educação de base, falta preparo, mais facilidade para a família comprar uma casa própria. É esse tipo de estrutura que a gente está falando. Sem dúvida. Educação de base é o principal, né? Eu acho, né, doutor? Sim. A educação de base é a principal, que não tem, né? Eu acho que o governo teria que investir muito mais em educação. Aí já ia eliminar, eu acho que 20% dos problemas. E também estruturar a família. Muitas vezes essa bendita denúncia também, o Conselho Tutelar vai, pega e depois que traz com um abrigo, meu Deus do céu, para tirar de lá depois é complicado. E uma família, para a gente já, a parte jurídica já é complicada. Que nós não estamos falando para você, né, que a gente tem dificuldade com reclamação trabalhista, uma porção de coisa. Imagine uma família que não tem estrutura, não tem apoio nenhum jurídico. Para ele rever essa criança de volta demora um século. Mas a gente pode dizer, dentro disso que o senhor está falando, que as crianças não têm sido tiradas de casa juridicamente em última instância? O senhor acha que houve uma briga entre pai e mãe, essa criança foi agredida, rapidamente a vara da infância já entra com assistência social e fala, não, vamos separar essa criança porque ela não pode viver nessas condições. Existe muita investigação e muito trabalho antes de acontecer essa separação judicial, acho que o senhor que é advogado, o Roberto pode dizer, existe uma separação, uma investigação profunda disso ou é muito rápido o processo? A criança sofreu abuso sexual, vamos separar da família, pronto. Depende da gravidade, entendeu? É isso que é. E é um critério exclusivamente da vara da infância e juventude, entendeu? Que é também uma escolha difícil. Nós estamos falando de 600 e quase 700 crianças no nosso abrigo. Com o abrigo de vocês. Tá? Nós não temos um número municipal, por exemplo, até estadual, tá? Então é um negócio complicado, tá? E a estrutura da vara da infância e juventude também, para atender só o nosso abrigo, já é complicado também, porque é um critério que você tem que ter, tá? Então, por exemplo, que nem você falou do retorno das crianças, 10 crianças retornaram para as casas, tá? Eu acho esse número altíssimo. Por quê? Porque quando eles vão para lá, eles têm comida boa, acomodações boas, tal, plano de saúde. Mas que eles saem de lá e voltam para casa, eles têm que renunciar a isso tudo. Então nós temos que ter, inclusive, esse critério de, entendeu? De não fazer aquilo um hotel. O que leva uma criança a querer voltar para casa depois de tanto problema e do atendimento prestado? É falta da relação pai-mãe? O que é que leva ela? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Por mais proteção e amor que a entidade dê, ela nunca vai conseguir substituir o pai e a mãe sociais, nunca vão ser pai e mãe de sangue dessa criança. Né? Às vezes a criança até manifesta a vontade de voltar para casa e nós temos que saber se ela pode voltar para casa. Tá? Então,
vai o pessoal da área técnica analisar a estrutura física. Existe caso, então, da criança falar, olha, por favor, eu queria muito voltar para casa. E aí vocês começam a se movimentar para ver qual a situação judicial, essa a intenção. qual A gente que tem que é. reeducar, É mais ou menos esse o trabalho. Seria ideal que todos voltassem, mas num ambiente propício, né? Uhum. Mas outro dia um queria voltar lá, mas pô, não tem a porta de entrada da casa. Como é que você vai deixar? Você entendeu? Então você tem que analisar tudo isso daí, é caso a caso. Entendeu? Então o pessoal nosso tem uma competência muito grande para isso. Tá? Agora, eu acho que o anseio de voltar para casa, todos têm. Tá? Quer queira, quer não, você está no abrigo. Você não tem a convivência pai e mãe, por mais que a gente esforce, claro. Né? Então, mas, e às vezes eles pesam nisso também, tipo de alimentação, escola, eles estudam, eles são levados para a escola todo dia, buscados e tal, entendeu? Então, é questão de renúncia, claro que eu vou renunciar, entendeu? Então, você imagina, né? Criança, com equipe técnica, sem muito apoio, você tem que resolver tudo isso daí. E a gente está falando de irmãos ainda, porque a gente reforçou isso no primeiro bloco do programa, dizendo aí, que são muitos irmãos que antes divididos em casas de meninos e meninas e agora vão se juntar numa casa só. Como que fica a mobilização desses irmãos? Então, vocês acham que agora vai ter mais caso de tentativa de voltar para casa, uma vez que esses irmãos vão conviver juntos? Pode ser. A expectativa é essa. Tomara que seja, né? O resultado que seja esse, tá? Mas, por exemplo, analisa bem, por que os irmãos estão lá? Porque o conflito é de pai e mãe. O motivo veio de pai e mãe. Entendeu? Então já veio o bloco inteiro pra gente, não vem um ou o outro, tá? Qual é a maior quantidade de irmãos que vocês dividiam antes em duas casas? Maior quantidade? Quantidade é o seguinte, é meninos e meninas, né? Não, mas, por exemplo, eram 3 irmãos, 4 irmãos. Então, qual é a maior família que vocês abrigam? A maior família que apareceu lá, 11 irmãos. 11 irmãos? Poxa vida. 11 irmãos. Nem sempre do mesmo pai, né? Bom, isso aí agora E nem sempre o agressor, se é um caso de agressão, é pai de nenhum deles, né? Às vezes pode não ser nem pai de exatamente. dos 11. Uso de droga. Muito confuso isso, né? Muito confuso, muito confuso. Então... Agora com a criação da nova casa, a gente está falando de um abrigo novo que ainda está sendo preparado para receber essas 20 crianças e adolescentes. Existe um novo preparo psicológico, um novo preparo pedagógico? Como que vocês estão se organizando sem estrutura, de forma estrutural, para receber essas 20 crianças? Então, aí é outro problema seríssimo. Nós temos também técnicos, mas não temos técnicos capacitados em abrigo. Tá? Então nós temos hoje lá, nós temos uma coordenadora técnica, que é ela que está coordenando a equipe, está preparando a equipe, tá? Para que possa fazer esse trabalho. Então a gente está pensando que dentro de 40 dias, que é um prazo estimado, para que a gente mobilie a casa e já eles mudem para lá, para que também a equipe esteja preparada. Não só a equipe técnica, mas a equipe, a monitora, a cozinheira, a atendente noturna, que realmente seja comprometida. Ou então nós vamos ter que fazer, né, Roberto, que nós já estamos pensando, tirar pessoas, esses 30% que eu falei para vocês que é comprometido, tirar parte desses 30% e colocar nessa casa nova. Porque vai ser um negócio diferente, um negócio que a gente vai ter que ter muita experiência. Para quem está nos assistindo agora, começou a ver o programa agora, a gente falou sobre uma dificuldade que vocês têm com funcionários. Vocês pensam em fazer substituições desses funcionários que têm apresentado dificuldade ou a princípio não? Sem dúvida, nós já estamos fazendo. Nós estamos dando uma chance para eles, né, para ficar, e quando continua o atestado, as faltas, então a gente precisa ter uma ideia, nós despedimos agora em dezembro 5 funcionários. É muito. Para 5. Então, o número de faltas e de atestados, 60 em média mensal, é muito. E também precisa despedir numa entidade. 5 funcionários no mesmo mês é muito também. É muita coisa. Então, e qual que é a expectativa do Lar da Criança Feliz para ser uma entidade pioneira de acolhimento misto no Brasil? Qual que é a expectativa, senhor Ademar, para os próximos anos? A minha expectativa, precisa ver a diretoria, o Roberto, eu torço para dar certo. Torço para dar certo, porque
apesar da gente estar cuidando do Lar da Criança Feliz da melhor maneira possível, eu acho também que é um trabalho que tem que ser modernizado, ele tem que ser mudado, tá? Talvez eu acho que para transformar em abrigo menor também, eu acho que não vai resolver muita coisa, mas é a lei que nós vamos cumprir a lei, tá? Mas a expectativa é das melhores. Eu quero que dê certo e vou fazer de tudo para que dê certo, que essas crianças vão para lá e que elas sejam capacitadas e sejam felizes e que não aconteça nada. Nada de ruim. Roberto, para a gente poder finalizar, o que Campinas pode esperar do Lar da Criança Feliz daqui para frente? A continuidade. Eu acho que não... Eu que estou há pouco tempo, mais ou menos, lá, eu acho que se aquilo continuar do jeito que o pessoal vem gerindo e tal, esperar pela continuidade, entendeu? Porque realmente é que nem o Cedemar falou, não é a nossa expectativa que dê certo, não, nós trabalhamos para que isso dê certo, entendeu? Então, todo um conjunto de coisas para atingir um resultado imposto pela lei. Tudo bem, não vou discutir a lei, tá? Nós atendemos a lei. Está pronto. Eu acho que dá para fazer. Nós temos o problema de pessoal, que é muito sério, tá? Então, mas assim, a expectativa é realmente de uma continuidade e, claro, sempre pensando em melhorar, né? E que se as crianças que a gente puder fazer dos 600 e poucos, se 6 derem certo, nós já ficamos satisfeitos. Entendeu? Para você que está nos assistindo, se quiser conhecer um pouco mais a respeito da entidade que a gente conversa hoje, que é o Lar da Criança Feliz, o site dele está na nossa tela, é o www.larcriançafeliz, não tem o da, só larcriançafeliz.org.br, e também o telefone na nossa tela é o 3256-2525. Senhor Ademar, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Sucesso para vocês. Obrigado. Na adaptação da nova casa. Eu espero você lá para tomar um café, para almoçar e conhecer, tá bom? Eu vou sim, com certeza. Obrigada, viu, Roberto, pela presença. Nós que agradecemos em nome das crianças. Sem dúvida. Obrigada. O programa Espaço Aberto fica por aqui então. Nós agradecemos a sua companhia. Até o próximo programa.